O Doctor Entrevista de hoje está falando sobre a eleição de um novo Papa para a Igreja Católica. Ao meu lado aqui, o Dom Emanuel Messias, bispo de Caratinga. A gente estava falando sobre a renovação da cúria, a troca de cardeais. O que pode ser esperado, então, para essa troca, já que não só a Igreja Católica, mas também o mundo cristão perdeu vários fiéis. Dados mostram que caiu o número de cristãos de 35% para 32% em todo o mundo. O que se pode esperar até para a Igreja Católica angariar novos fiéis, que seria uma renovação não só nos cardeais, mas também de fiéis, com o agraciamento aí de jovens? Eu diria que a preocupação até não é de angariar fiéis. A preocupação é de fazer chegar a palavra de Deus aos fiéis, né? Aos fiéis, aqueles que estão na igreja ainda, né? E com essa abertura, que aliás já é uma abertura própria do perfil do Papa Francisco, ele já estava fazendo na Argentina essa comunicação, essa pregação em praça, essa ida às favelas, ida ao povo, não deixar que o povo, aquele povo que não vinha à igreja, ele ia a ele, né? Então a igreja está caminhando para isso aqui na América Latina. Aliás, o documento de Aparecida, onde o Papa Francisco esteve presente como cardeal Jorge Mário Bergoglio, né? Ele estava presente e esse documento pede isso, que a igreja não espere apenas que os fiéis a busquem, mas que a igreja saia de sua casa, da sua igreja, do seu templo, e vá em busca daqueles que estão afastados. E não é para angariar novos fiéis, é para recuperar aqueles que estão, digamos, marginalizados da igreja, estão afastados da igreja por uma razão ou por outra, né? Agora, a renovação, então a gente espera que seja nesse campo de um Papa mais comunicativo, de um Papa que traz um sorriso nos lábios, uma comunicação mais fácil, uma linguagem mais fácil, né? E nesse conjunto a gente espera também uma renovação também dentro do Vaticano, na própria igreja, e não apenas dentro do Vaticano, mas que a igreja se renove, porque esse documento de Aparecida, do qual nós falamos, que foi feito aqui em 2007, com o Papa Bento. Com o Papa Bento, que fez o discurso de abertura, dizem que é um dos melhores discursos dele, discursos dele nessa linha aí de igreja. Aconteceu em 2007 na Conferência Latino-Americana e Caribenha. Sim. E o Papa e o cardeal Jorge Bergoglio estava ali. Sim. Né? E, inclusive, ele foi um dos redatores do documento. Certo. E esse documento pede essa renovação, essa conversão pastoral, conversão pessoal de cada pessoa, de cada padre, de cada bispo, de cada cardeal, mas também conversão pastoral, um novo modo de assumir o rebanho, um novo modo do pastor ir às ovelhas. Certo. Uma questão polêmica que sempre foi discutida dentro da Igreja Católica e fora dela foi a questão de alguns casos de pedofilia que aconteceram em todo o mundo. No primeiro discurso, na primeira missa celebrada pelo Papa, o novo Papa, ele falou em perdão. O senhor acredita que esse perdão esteja relacionado também a esses casos de abuso sexual que ocorreram por membros da Igreja Católica? Olha, eu acredito que aí seria ampliar demais, né? Quer dizer, ele fala de perdão porque o perdão é a essência da igreja, né? E, naturalmente, o perdão é dado a todos aqueles que estão com vontade de mudar de vida. O perdão não é negado. Quem quer mudar de vida recebe o perdão da igreja, o perdão de Deus através da igreja. Sim. Eu acredito que pode se ampliar, né? Mas eu não entendi bem assim, que sentido que você quer dizer. Por exemplo, uma pessoa que é pedófila seria perdoado nesse sentido? Não, mas eu falo de muitas vezes que algumas pessoas discutem, principalmente os familiares que tiveram vítimas, que a igreja se pronuncia pedindo esse perdão. Agora, que a igreja, no seu todo, ela pede perdão por essas falhas que fazem parte do humano, né? Sim. Então a igreja está sempre aberta a isso. Claro. E nesse sentido tem sentido a sua pergunta, né? Algumas pessoas, né, como é de se entender que essas pessoas digam, isso não é uma questão da Igreja Católica, mas sim um caso de polícia, né? Não, um caso de polícia, inclusive foi muito
discutido, foi muito, digamos assim, falado sobre a Igreja Católica e sobre os padres, mas a pedofilia ela acontece principalmente nas famílias. Principalmente, nós temos estatística para isso. Dentro de casa, sobretudo famílias ricas. Sim. Então, entre uns 100 casos, nos últimos 50 anos, eles exploraram sem necessidade, porque é mínimo em relação ao que acontece normalmente nas famílias. Mas é um caso escandaloso, sem dúvida nenhuma, né? E o escandaloso, então, sai como se fosse a igreja tivesse com todo esse problema. Não, a igreja passou por essa crise, está passando por essa crise, mas isso aí não constitui, digamos, o proceder comum dos padres, né? Isso é o mínimo entre os padres. Um outro caso polêmico também que se discute é o aborto. O que o senhor acredita que a igreja, através desse novo Papa, possa ser discutido? O aborto até 3 meses, como o Conselho de Medicina Nacional até é a favor? Não, o aborto é uma questão que a própria ciência hoje está tendendo a dizer que a concepção acontece no primeiro momento. Sim. Então a igreja defende, e o novo Papa não vai mudar em nada nesse sentido, que a igreja defende a vida. Sim. A vida tem que ser defendida. A vida intrauterina, ela não é diferente da vida fora do útero. Né? Então, a igreja defende a vida desde a concepção até a sua morte natural, a morte natural da pessoa. Então, a pessoa concebeu um ser humano, né? Esse ser humano é como uma semente que precisa apenas de alimentação para depois ser dado à luz. Então, é vida já desde o primeiro momento. Então, a igreja não vai mudar 1 centímetro nesse ponto, isso eu tenho certeza. Você acredita que o novo Papa vai ter um diálogo mais aberto? Até ele buscará um diálogo mais aberto com outras religiões, como o Islã? Acredito, ele já tem falado isso, né? Inclusive, nessa missa de inauguração, celebrada dia 19, ele usou 3 palavras que configuram, digamos assim, o seu programa de governo, né? Que são as palavras paz, né? Ou seja, a igreja vai lutar a favor da paz, edificar a paz, foi a palavra usada por ele, né? A palavra pobreza, a igreja vai lutar contra a pobreza. Que como o novo Papa trabalhou em Buenos Aires, né? Trabalhou com os pobres, ele até almoçava com os pobres, né? E, inclusive, tinha pobres morando na janela da casa dele e ele não pedia a polícia para não deixar, né? E a palavra pontífice. Pontífice significa fazedor de pontes, né? O Papa, ele não é um engenheiro civil, mas ele é um engenheiro químico, né? Ele estudou farmácia, estudou química, né? Mas o pontífice, todo Papa é um pontífice. A palavra pontífice significa aquele que faz ponte. E fazer ponte é no sentido de ligar o vazio entre diversas realidades. Por exemplo, a ligação com os judeus. Já li hoje declarações de judeus que o Papa está muito próximo deles. Né? Ligação com as igrejas não cristãs e, por exemplo, o islamismo. Sim. Acredito perfeitamente que o diálogo vai se intensificar nesse campo. Tá certo, então. E também com as igrejas cristãs, que é o ecumenismo. Tá certo. Doctor Entrevista vai para mais um intervalo e a gente volta depois.